Boa noite, Gui. Boa noite, meu ídolo Edmundo. E a todos os vascaínos e torcedores que estão na live aqui. É um prazer participar aqui. Sempre que você chama, pô, tipo, como o Jorginho falou lá atrás, é uma convocação. Sempre que vocês precisarem, ó, chama o Edu. Tamo junto. Edu, cara, é um prazer, cara. Você é sempre muito bem-vindo aqui. Inclusive, você que estava na coletiva do Barbieri, eu separei dois trechos só, porque foi uma coletiva, apesar de legal ouvir a primeira vez, foi um pouco do mesmo ali, algumas perguntas, algumas respostas dele, aquela coisa, fica dando voltas, não fala quem são as contratações, etc. Mas achei algumas situações importantes que eu vou colocar aqui. Mas antes de colocar, eu queria saber de você, Edu, o que você achou? Qual que foi a sua primeira impressão do Barbieri, cara? Você melhorou um pouco a relação que você estava pensando ou não? Melhorou. Vou falar a verdade hoje aqui. Melhorou por quê? Dois pontos que eu prestei atenção nele. Que o Vasco é o maior desafio. Quando ele falou que o Vasco é o maior desafio da carreira dele, ele me convenceu de que, não ele não comparou mais o Vasco, com todo Sabe respeito onde ao está pisando, Bragantino, né? com o Bragantino. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é quando ele garante que tem reforços e, principalmente, que vai fazer essa transição com os meninos. Foi exatamente o que eu perguntei ali, porque eu acompanho a base, né? O Edmundo também conhece muito a base, você, a base forte do Vasco, que deu praticamente esse acesso para o Vasco. A torcida e os jogadores da base que fizeram gols muito importantes. Então, eu estava realmente preocupado com que ele fosse, usar o Bragantino mais uma vez como exemplo, né? Inclusive o Paulo Brax acompanhou a coletiva o tempo inteiro, garantindo mais uma vez que o Vasco não vem fraco para essa temporada, então passando toda a segurança do mundo e vamos passar então dar esse voto de confiança tanto para o Maurício quanto para o Paulo Brax, né, já que eles garantiram mais uma vez que o Vasco não vem fraco para essa temporada. Exato. Vamos colocar umas partes para o Edmundo, né, comentar também aqui sobre o Barbieri. Da minha impressão, também assisti a coletiva toda. Achei legal, achei bacana. É um cara que sabe onde está pisando, ele sabe o que está fazendo, ele tem convicção do trabalho. Ele, inclusive, fez uma diferença entre SAF, né, e clube que não é empresa. Achei também muito boa a colocação dele, elogiando o SAF, falando do tipo de trabalho, sem criticar também os outros clubes, né? Eu acho que ele é um cara que me parece centrado, né? Agora, e não adianta nada ele chegar aqui, falar bonito e não fazer nada, né? Tipo o Tite fez na Copa do Mundo. Vamos colocar a primeira parte que eu separei, que é ele falando um pouco da torcida, que foi algo que eu achei importante ele falar, né? Se ele não falasse, até ficaria mal, né? Mas ele fala da torcida e também do estilo de jogo que ele pensa, né? Vamos lá, colocar aqui a parte da primeira parte da apresentação do Maurício Barbieri. Do sofrimento, primeiro eu queria dizer que mais um dos fatores que pesou para a minha decisão de estar aqui hoje é o fato de que a torcida do Vasco, mesmo passando por todo esse sofrimento que você citou, passando por momentos difíceis, sempre se fez uma torcida muito presente, sempre tornou a vida do adversário complicada, especialmente jogando em São Januário. E eu acho que isso demonstra uma força e caráter de uma torcida que, para mim, tem um peso importantíssimo. Então, poder estar à frente desse clube e estar representando esses torcedores, para mim, também é um motivo de satisfação e privilégio. Eu gosto, e foi o que eu procurei fazer nos meus últimos trabalhos, de ter uma equipe bastante agressiva. Quando eu digo agressiva, estou dizendo de uma equipe que não tem uma postura passiva de esperar o adversário, de uma equipe que busca o protagonismo, e isso você pode fazer de diferentes formas. A ideia é que a gente consiga, na maior parte do tempo, pressionar o adversário ou não deixar que ele fique cômodo para jogar, que a gente tenha uma postura ativa nesse sentido, e que a gente, quando conseguir ter a posse ou recuperar a posse da bola, também seja uma equipe que busque o gol. Por isso, a ênfase de ser uma equipe vertical, de procurar agredir o adversário, de procurar criar o maior número de chances possível. Agora, tudo isso que eu estou falando é num plano geral, né? Eu só vou poder responder efetivamente essa pergunta ou demonstrar isso na prática a partir do momento que a gente concluir esse processo de formação que a gente está agora,
de formação de um elenco, conseguir trabalhar com eles, conseguir ter tempo e ver como nós vamos encaixar todas essas coisas de forma prática. Tá aí, a primeira impressão que ele deixou foi essa. Inclusive, antes de passar para o Edmundo comentar, depois para o Edu, tem gente aqui falando, eu vou sair do canal porque vocês são passadores de pano. Ó, é o seguinte, também a gente quer dar opinião nossa aqui. A gente não vai ficar só criticando. Eu acho que a gente tem que ter um pouco também de calma nesse momento, gente. Calma. O Arnaldo, o Santi, calma, Arnaldo, relaxa. Começou agora a apresentação do Barbieri. O Pedro Raul deve ser apresentado essa semana ainda. Fez exames médicos. Acho que a gente tem que ter um pouco de calma. O cara fala, não, ele quer que você xingue o tempo inteiro os caras. Edmundo, o que você achou dessas palavras do Barbieri, essas primeiras palavras dele, primeiro falando da torcida, que é importante falar, né? Claro, reconhecer o que a torcida fez na Série B e vem fazendo pelo Vasco esse tempo inteiro. Agora a torcida quer colher os frutos, a gente sabe disso. E também da visão tática dele, já meio na entrelinha, cobrando o elenco, né? Eu gostei do que ele falou, né? De uma equipe agressiva, eu entendi ofensiva, né? Que marca pressão na saída de bola, pressão pós-perda, né? Para você já ter a bola ali próximo do gol do adversário. Isso é super importante. Acredito que a diretoria deve ter prometido para ele reforços, né? Bons jogadores. Eu acho que o Pedro Raul é um deles. A manutenção dos meninos da base e o elogio à torcida, porque, de fato, se alguma coisa é elogiável nesse Vasco 2022, sem dúvida nenhuma, são os meninos, os garotos da base e a torcida. Eu acho assim, quando a gente critica, tem gente que fica bravo, quando a gente apoia ou entende, tem gente também que fica bravo, mas eu acho que o resumo geral é paciência e esperar qual vai ser o resultado. Não há uma ciência exata de que você vai trazer Messi, Neymar, Mbappé e vai ser campeão da Champions, tanto que esses três jogam no Paris Saint-Germain e não conseguiram. E não é uma ciência exata de que você, com os jovens, vai ser rebaixado. Eu acho que tem um trabalho que se iniciou e que a gente tem que respeitar, acompanhar, cobrar na medida que for importante cobrar, mas ser compreensível, né? Que é um começo de trabalho. E eu acho que começou bem. Eu não fiquei entusiasta com a chegada do Barbieri. Confesso que não. Mas é ele o técnico, então eu vou apoiá-lo. Mas fiquei bem empolgado com a possível, né, mas quase que concretizada, contratação do Pedro Raul, porque a bola chegou bastante para o centroavante o ano passado. O Raniel até fez alguns gols, quando ele pagava ali R$500 por assistência. Depois, e acho que exatamente naquele gol que ele tentou dar a cavadinha, ele cavou também a sua cova como torcedor, né? O torcedor acabou pegando bastante no pé dele. E aí o Jorginho se perdeu, sem saber se escalava o Raniel de centroavante, o Ignaldo. Aí o Ignaldo não ia bem fora da posição dele. Enfim, ficou confuso. Acho que com a chegada do centroavante, você consegue botar cada um na sua posição, e acho que o rendimento do Ignaldo, do Peck, do Figueiredo, enfim, do Marlon e do Andrei vai crescer muito, porque tem a referência na área. E a gente vai falar daqui a pouco de reforços. Tem gente perguntando do Vina. Eu também já coloquei aqui, tem algumas novidades sobre o Vina também, que foi oferecido pelo Vasco. Anteriormente não brilhou os olhos do Vasco da Gama, mas pode rolar sim. Inclusive tem informação quentinha aí para a gente falar para vocês daqui a pouco. Antes eu quero saber do Edu. E aí, Edu, importante essas primeiras palavras do Barbieri. Você se empolgou um pouco com alguma coisa? Olha, não, sem empolgação. Estou falando que eu gostei da postura. Quando a pessoa fala que entende o que o Vasco, o Edmundo acabou colocando muito bem as palavras dele, né?
Eu sempre falo isso aqui, que o Edmundo fala o que o torcedor do Vasco ele sente. Agora, tem uns ou outros que discordam e acabam ofendendo, mas se parar para analisar um pouquinho só, mas, tipo, pô, peraí. A psicologia fala sobre isso, né? Nós vivemos muito tempo um pessimismo. Então, é natural que o torcedor também, é compreensível, 2 anos de Série B, então ele está pessimista ainda. Então, ele só vai acabar com esse pessimismo com vitórias, com respostas em contratações. Achei importante as colocações, sim, do Maurício Barbieri. Agora, eu vou repetir agora aqui. Pô, falei as palavras dele. O Vasco é meu principal desafio. Pô, maneiro, gostei. Vou receber reforços durante a pré-temporada, né? O Vasco vai parar. Só uma informação que o Paulo Brax deu no final da coletiva. O Vasco para no dia 23 e volta no dia 26, né, de dezembro, né, a pré-temporada. Depois volta no dia 26, para no dia 29 e volta no dia 2 ou 3 para sequência da pré-temporada, depois viaja para os Estados Unidos para os amistosos e tudo mais. Então, essa largada, né, o Vasco não pode queimar na largada. Eu acho que é o momento do torcedor enxergar, pô, vou fazer amistosos, eu tenho uma pré-temporada cheia, né? O Edmundo, como um ex-atleta, sabe muito bem a importância de uma pré-temporada. Eu torço pela permanência do Alex Teixeira, que o Edmundo falou uma vez sobre a espinha dorsal. Você tem uma espinha dorsal com Alex Teixeira, com Marlon Gomes, com Andrei Santos, com Ignaldo, com Pedro Raul. Você começa a enxergar um time, pelo menos, né? O time dos sonhos? Ainda não, mas começa a enxergar um time um pouco mais forte do que o dessa temporada, né? No início dessa temporada.